A epigenética é o estudo das alterações na regulação genética, não causadas por alterações na sequência do DNA. Suas principais características estão relacionadas com as modificações epigenéticas, podendo ser reversíveis e transitórias, e fatores ambientais também modificam esses mecanismos. Compreender as alterações epigenéticas é útil para o desenvolvimento de novos métodos terapêuticos para o tratamento de doenças, tendo múltiplas aplicações na odontologia. A epigenética também apresenta mecanismos epigenéticos que possuem papéis importantes na expressão genética durante o desenvolvimento e nos processos patológicos das doenças bucais. A metilação do DNA são regiões com alta frequência dos dinucleotídeos CG, normalmente presentes em regiões promotoras do gene. Podem tornar-se suscetíveis à metilação. São regiões com maiores taxas de mutações devido às desaminações das bases. Quem é metilada é a citosina, e quando sofrem a metilação, elas têm a tendência a sofrer desaminação, perda do grupo amino, levando à formação de timina, mutação de transição. A metilação se dá por metiltransferases. São três principais: a DNMT1, metilação de manutenção, DNMT3A e DNMT3B, metilação de novo. A adição do grupo metil ocorre no carbono 5. Esse grupo metil vem do metabolismo do ácido fólico, o qual envolve a ação integrada de vários produtos gênicos e de outros micronutrientes como a vitamina B12, vitamina B6, colina, metionina, obtidos pela dieta. Por isso, o ácido fólico é fator epigenético. Grupos metil são importantes para modificar estonas e ilhas CpG. Portanto, a metilação do DNA leva à inatividade gênica, pois dificulta o acesso dos fatores gerais de transcrição, silenciamento gênico e compacta a cromatina desacetilação. Quando há metilação das citosinas, proteínas de ligação à ilha CpG são atraídas para essas regiões metiladas, bloqueando a ligação dos fatores de transcrição. Logo, a ligação da RNA polimerase 2, havendo silenciamento da transcrição. Ocorre também a compactação da cromatina na metilação do DNA pela ação das desacetilases, que tiram os grupos acetil das licinas das histonas. Isso é reversível e o gene pode voltar ao seu estado ativo. Por isso, deficiência de doadores de grupo metil pode gerar consequências desastrosas, por exemplo, como nos defeitos do tubo neural, onde a mãe tem deficiência nutricional de ácido fólico, causando aumento da expressão de genes e, consequentemente, defeitos na formação do bebê. Resumindo, a metilação do DNA leva ao silenciamento de genes e à compactação da cromatina. É o tipo mais caracterizado de modificações da cromatina. As modificações de histona ocorrem nas caudas N-terminais da proteína. Regula a expressão genética, alterando os estados da cromatina, ativando ou reprimindo através de acetilação ou metilação. Dessa forma, é de suma importância e vale salientar os processos de acetilação e metilação das histonas. Primeiramente, a lisina ela é um aminoácido básico presente nas histonas. Logo, a lisina não acetilada predomina carga positiva. Após a acetilação, desaparece a carga positiva. Entretanto, o que faz o DNA interagir com as histonas? Isso ocorre por causa de uma interação eletrostática, pois o DNA é negativo e as histonas positivas. Isso causa a compactação. Quando ocorre a acetilação, promovida pelas acetiltransferases, tem-se a perda da carga positiva. Logo, enfraquece a interação eletrostática entre o núcleo de octâmero de histonas e o DNA. A cromatina fica menos compactada. Esse estado permite o acesso dos fatores de transcrição nas regiões, sítios
promotoras e reguladoras, e permite que a RNA polimerase faça a transcrição desses genes. Por outro lado, as deacetilases tiram a acetila e promovem, portanto, a compactação. Observa-se que esse processo é reversível. Na metilação de estonas, o efeito será a condensação ou relaxamento da cromatina, que depende da estona e do aminoácido que está sendo metilado. A metilação pode tanto ativar quanto desativar genes. Por exemplo, a metilação da estona 3 na lisina 9 ocorre, por exemplo, na região de centrômero e telômeros, e inativação do cromossomo X nas fêmeas facilitam a metilação do DNA e o silenciamento gênico. O terceiro mecanismo epigenético, e não menos importante, é o RNA não codificante. Moléculas de DNA funcionalmente relevantes, porém não codificam uma proteína, como por exemplo o caso de microRNAs. RNAs não codificantes estão envolvidos em doenças bucais. A epigenética é uma área muito ampla e fundamental na saúde bucal. Ela apresenta mecanismos relacionados à regulação genética, que foram separados em 5 categorias. A impressão é onde a metilação do DNA é considerada o principal mecanismo subjacente ao imprint. Durante esse processo, uma cópia de um gene é marcada com metilação do DNA, dependendo da origem parental, e essa metilação é mantida durante a divisão celular. Podem estar associadas a doenças dentárias, como anomalias e defeitos de desenvolvimento, porque a metilação do DNA é um mecanismo-chave em ambos os lados. A segunda categoria é o desenvolvimento. Processos epigenéticos subjacentes são a chave para os vários tipos de diferenciação e funções epigenéticas. Durante o desenvolvimento dentário, podem levar a diferenças dentárias em gêmeos monozigotos, com genótipos idênticos celular. A terceira categoria, que influencia muito, é os fatores ambientais. Modificação da metilação do DNA começa já na fase pré-natal. Devido a esses fatores, podem aumentar a perda de inserção e alterar a virulência de patógenos nos tecidos periodontais. A quarta categoria é a inflamação. Uma resposta biológica a estímulos nocivos, inflamação pode ser a causa de alterações epigenéticas, incluindo metilação do DNA, modificações de estonas e direcionamento por microRNAs. O câncer, que é a quinta categoria, a metilação do DNA é uma modificação genética bem caracterizada e observada no câncer. Dessa forma, ao apresentar conceitos, características, finalidades, mecanismos epigenéticos, mecanismos relacionados à regulação genética, como a epigenética pode estar correlacionada à odontologia, através de anomalias dentárias, que são resultados de interações genético-epigenéticas, como fatores nutricionais alteram a modificação epigenética, fatores exógenos afetam a saúde bucal, causando alterações epigenéticas. Doença periodontal é uma infecção complexa caracterizada por inflamação e destruição do tecido do suporte do dente. Célula da polpa dentária. A modificação epigenética afeta o comportamento das células da polpa dentária. Mecanismos epigenéticos podem causar anomalias e defeitos dentários. Defeitos genéticos dentários podem estar relacionados à modificação epigenética.